paz do Senhor a todas as mulheres conectadas com Deus. Aqui quem fala é a irmã Maria José, da cidade de Brejo Grande, Araguaia, no estado do Pará. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão. Os desafios da mulher cristã, vencendo as tentações. Hoje trataremos de um tema bem sugestivo que diz: como a mulher cristã deve se vestir? É um tema que ele começa com uma interrogação, porque essa interrogação tem sido feita em várias situações, vários momentos. Muitas pessoas, muitas mulheres se questionam, ou muitas denominações, muitas pessoas têm dúvidas e se questionam como realmente a mulher cristã deve vestir. E outras, às vezes, por não procurar na palavra de Deus, nós temos a resposta na palavra de Deus. Há muitas indagações a respeito do tema e muitas opiniões, diversas opiniões a respeito de como realmente a mulher deve se vestir. E sabemos que em meio a inúmeras denominações que nós temos pelo mundo afora, muitas denominações, muitas opiniões acreditam que a mulher está livre para usar o que quer, até mesmo dentro da casa do Senhor. Mas eu quero mostrar para vocês nesse momento o que diz a palavra do Senhor quando ele usa dois apóstolos, entre eles Pedro e Paulo. Paulo fala lá na 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E lá em 1 Pedro também nós vamos observar no capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, analisando essas duas palavras, ambos os apóstolos tratam da mesma situação, do mesmo assunto, abordam o mesmo assunto, e os mesmos dizem as mesmas coisas no que diz a palavra do Senhor, que a mulher ela deve ter sua atitude com modéstia em relação a vestimentas, às vestuárias, aos adereços, aos adornos, aos ataviamentos, ataviada e adornada, as coisas que nós colocamos para complementar a nossa vestimenta, digamos assim, acessórios. Quantos acessórios as mulheres usam? Anéis, pulseiras, cordões, o cabelo também, colocam presilhas, colocam laços e assim sucessivamente. São tantos acessórios que nós usamos. E muitas se perguntam: será se isso está certo dentro da casa de Deus? Olha, primeiro eu quero dizer que não encontramos nenhuma passagem bíblica que confirme que não devemos usar esses adereços,
esses adereços para compor a vestimenta, né? Ou acessórios de um modo geral. Não existe nenhuma passagem bíblica que diga não pode, Deus não aceita, é pecado. Não existe isso. Nós sabemos que naquela época, né, do povo judeu, quando andava no deserto, aqueles povos eles já usavam essas coisas. Só que eles eram muito exagerados e para Deus se tornavam como uma idolatria, né? É tanto que no momento em que Moisés se ausentou um pouco e deixou aquele povo só com Arão e os demais, eles usaram os seus próprios ataviamentos, os adereços que eles tinham, principalmente o ouro, e fabricaram um bezerro de ouro, como todos conhecem essa história. Eles usaram aquilo que eles tinham de uso pessoal, né, de enfeite pessoal, para fazer esse bezerro de ouro, porque eles precisavam de adorar algo, porque Moisés já tinha se ausentado, e como eles eram um povo de dura cerviz, que não acreditavam piamente em Deus, não eram servos fiéis, eles queriam algo para adorar. E foi usado justamente esses acessórios que eles tinham, ouro, principalmente o ouro. Então, hoje a mulher, ela continua usando isso aí, não é da agora, isso aí sempre esteve presente na sociedade. Porém, a palavra de Deus nos adverte aqui, como falam os dois servos do Senhor, que nós devemos usar com modéstia, com tranquilidade, com simplicidade, não para exagero, para apreço próprio, para elevação da autoestima da mulher, para ela se achar melhor do que a outra. Porque tem mulheres que usam isso para poder se achar autossuficiente, achar que ela é a mais bela, que ela usa isso, que ela usa aquilo, que ela pode, às vezes até diminuir as pessoas, né? Que naquela época existiam pessoas de várias situações econômicas no meio do povo de Deus. Tinha aquelas que usavam tudo porque podiam, e tinha as outras que usavam as coisas mais simples, mas usavam também. E a ressalva para nós aqui, a lição que nós tiramos aqui em meio a esse texto, é que nós devemos ter muito cuidado com o que nós vamos usar, e usar com decência e ordem. Não usar de qualquer maneira, não usar para fazer algo que possa desagradar a Deus, né? E nas vestes também, como nós devemos usar nossas vestes. Nós não podemos usar uma veste indecentemente. Por exemplo, a roupa que tu usa lá no dia a dia, lá na rua, ou às vezes até quando você vai para um banho, para um passeio, você coloca uma bermuda. Aquela roupa ali é para aquele momento, para aquela situação. Mas tem pessoas que usam aquele short que ele foi por cima da roupa de banho, ele usa na igreja. A mesma roupa ele quer usar na igreja. E as coisas de Deus não é assim, bagunçada. Não, nós somos mulheres santas de Deus. Temos que saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Para isso existe o Espírito Santo de Deus, que é o que convence o homem do seu erro e do seu pecado. Você pode, ele é nosso amigo, ele é quem nos orienta poderosamente. E se você tem dúvida em relação a isso, o que eu vou usar para ir para a igreja, procure uma roupa decente. Não vá de qualquer maneira para envergonhar o nome de Deus e às vezes até tirar a atenção dos homens de Deus quando estiver pregando. E você passar vergonha, porque já vi contar histórias de pessoas, mulheres que vão e como a saia já é meio curta e senta de qualquer maneira, digamos, de pernas meio abertas. E às vezes o pastor que está lá na frente está vendo tudo e fica agoniado para terminar a pregação, para poder sair daquilo ali. É uma tentação, né? Muitas vezes nós mulheres somos levadas a tentar, a levar os servos de Deus a pecar pela nossa vestimenta. E Deus não se agrada disso. Mas Ele quer que nós saibamos usar aquilo que nós
achamos que devemos usar, que nós queremos ficar linda para o Senhor e para o nosso esposo, mas tudo dentro do padrão bíblico. Não vá escandalizar o nome de Deus usando a roupa apertada. Se você deseja usar a calça, use, mas use com um blusão que cubra até o meio da perna, para não escandalizar. Porque o que escandaliza é a forma, o tipo de roupa que você vai colocar. Não é a roupa em si, a calça em si. Não, o vestido em si. Se ele é decente, você pode usar na presença de Deus. Você se arruma, você não é pecado você usar ouro, não é pecado você usar um brincozinho para melhorar mais a vestimenta que você está usando. Colocar um batom, desde que não seja exagerado, né, para escandalizar. Porque nós olhamos muito a aparência, mas nós também devemos atentar para a questão da denominação que você frequenta. Toda igreja tem um regimento, o qual deve ser seguido e nós, como servos de Deus, devemos obedecer. Mas se você vê que a palavra de Deus não condena isso, você quer usar e fazer aquilo que você acha que deve fazer, sem atentar para o regimento da igreja que você está frequentando, aí você está pecando diante de Deus também. Então Deus nos quer lindas e maravilhosas, mas dentro do padrão bíblico, que o nome dele seja honrado, seja exaltado, seja adorado, através de nossas vidas. Que nós possamos aprender mais e mais da presença de Deus, da palavra de Deus, e ter a presença de Deus constante em nossas vidas, a presença do Espírito Santo, para que essas coisas não venham nos causar escândalo, mas pelo menos nos ensinar a exaltar a Deus na nossa forma de vestir, na nossa forma de andar, de se portar, para que tudo corra bem. Não é verdade? É isso que nós devemos buscar. Mas como a mulher, agora eu pergunto para você, o que você tem a dizer a respeito de tudo isso? Para você, como você vê o vestir da mulher de Deus? O que está na sua mente? É uma interrogação que não precisa você responder. Responda para Deus. Mas de acordo com a palavra de Deus, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Né? É conveniente eu ir nessa roupa desse jeito para a igreja? O que Deus vai achar? Vai olhar lá de cima e vai me ver adorando a Ele daquele jeito. Então nós temos que ter sabedoria, e essa sabedoria Deus nos dá porque Deus tem dado para a mulher, para nós mulheres. Diz que a mulher sábia edifica a sua casa, então você edifica em todos os sentidos. Edifica o seu corpo, edifica a sua vida, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa falar poderosamente melhor aos nossos corações. E não vamos criticar aquelas que usam, que elas às vezes são de outras denominações, mas são nossas irmãs. São servas de Deus e às vezes muito mais servas do que certas que usam a saiona lá embaixo, o vestido, a roupa, o cabelo lá embaixo, comprido, a mangona até chegando quase no punho, mas às vezes a língua, né, o falar, o agir é totalmente diferente. Então nós não devemos nem criticar quem usa e nem criticar quem não usa. Nós devemos ver se nós estamos de acordo com a palavra do Senhor, para que o Senhor nos abençoe e não venha pesar a mão sobre nós porque nós estamos causando escândalo na casa do Senhor. O Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem nos dirige, é quem nos guia. Vamos orar então, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus sabedoria em relação a esse tema. Como uma mulher cristã deve se vestir. Eu sou cristã, você é cristã. Eu sei o que faz bem eu estando vestida na casa do Senhor e o que não faz bem. Eu sei quando algo pode fazer o irmão pecar ou não. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus já me incomodou uma vez com a roupa que eu estava vestida. Eu estava num determinado ensaio na cidade, outra cidade que eu morava. À tarde eu participava do ciclo de oração e já era jovem, tinha 30 anos na época. E de repente o Espírito Santo me incomodou com a roupa que eu estava. Que estava, além de estar meio curta, também aparecia a parte inferior da peça inferior. Que era roupa branca, embora fosse grossa, mas
aparecia, era uma roupa jeans branca, mas mesmo assim me incomodou e eu disse para o Senhor que aquele dia seria o último dia que eu vestia aquela roupa. E assim eu fiz. E sempre, até hoje, quando Deus me incomoda com algo que não está bem, às vezes a gente se arruma, às vezes a saia está assim, repuxada, alguma coisa, eu troco na hora. Porque o Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos direciona, é Ele quem convence do que eu estou certo ou do que eu não estou. Por isso nós devemos realmente ser amiga desse grande companheiro que é o Espírito Santo. E que o Senhor nos abençoe e que você procure mais e mais entender essa mensagem maravilhosa. Nós como cristãs, devemos sempre honrar Deus nas nossas vestimentas, nas nossas atitudes, nos nossos adereços, nos nossos adornos. Que nunca seja exagerado a ponto de escandalizar o Senhor, mas a ponto de o Senhor ser glorificado na minha e na sua vida. Vamos orar então, Deus, por essa palavra, por esse momento maravilhoso. Senhor, nosso Deus, Pai querido e Pai amado, eu te agradeço por esse momento, por essa rica oportunidade. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa entrar em ação em cada vida de tuas servas que ainda tem interrogações a respeito desse tema. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Ele é o nosso guia, é Ele que vai nos orientar o que nós devemos vestir enquanto servas do Senhor. A tua palavra nos orienta que devemos ser decentes, ser modestas e não ser exagerado, mas que nós devemos andar lindas, maravilhosas e bonitas para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa as nossas vidas em nome de Jesus.